você a BNCC. Muito bem, estamos no ar, estamos gravando. Nós iniciamos esta aula com as apresentações dos seminários da turma N12, o do segundo ano Brinquedos, a temática, com a Marta, Natasha e a Yasmin, e o terceiro ano com meios de transporte, com a Ana, a Denilza e a Josefa. E nós fizemos alguns comentários também importantes sobre a questão da exposição do aluno, né? O que se deve fazer para a exposição do aluno acontecer de modo natural e não agressiva, né? Expliquei, inclusive, todas as escolas possuem hoje em dia um termo que se chama o termo de consentimento esclarecido, né? De uso de imagem e de uso da voz, né? Da criança, com o intuito, claro, pedagógico ou de divulgação dos trabalhos da própria escola, o que significa que eu não posso utilizar uma imagem, eu que tenho um canal no YouTube, não posso ficar usando as imagens dos meus alunos lá no meu canal do YouTube para o meu próprio benefício, a não ser que seja para o aprendizado deles mesmos, mas sempre com o termo devidamente assinado. Isso é bem importante ressaltar. Não deixe, não permite que seu aluno exponha um trabalho em público se você não tem certeza de que o aluno ou a aluna tem um domínio razoável sobre o conteúdo a ser apresentado. Ou seja, não permita que o seu aluno ou a sua aluna tenha uma exposição vexatória a ponto de depois sofrer perseguições, chacota, bullying. Então, tenha essa preocupação com seu aluno, com a sua aluna. Lembre-se, nós estamos tratando com seres humanos que têm necessidades, vontades e medos. E isso tudo deve ser levado em consideração. Foram boas as apresentações. Após esta aula, como eu já havia dito, peço que vocês, os alunos do segundo ano, permaneçam no Meet para que eu faça a devolutiva desse trabalho e a apresentação da nota dessas pessoas, e, na sequência, o grupo do segundo ano. Semana que vem, teremos, então, a apresentação do trabalho do grupo do terceiro e do quarto, aliás, do quarto e do quinto ano do ensino fundamental do ciclo 1, falando sobre a TV e sobre o cinema. Não perca. Eu vou deixar o material dos alunos. Queira sim, Janaína, queira sim. Eu vou deixar o material dos alunos de hoje, depois de uma revisão, esses materiais disponíveis lá no portal, tá bom? Para que você consulte, para que você conheça, né? Que você tire algumas dúvidas, que veja as bibliografias e tudo mais. A primeira coisa que eu quero falar, até antes mesmo de entrar no assunto da BNCC, que está aí na sua tela, é justamente que o seminário, ele não é apenas uma prova, ele não é apenas uma chamada oral que a professora autoritária faz e que o aluno precisa ser coagido a responder as perguntas de maneira inquisitiva, nada disso. O seminário é uma modalidade científica de divulgação de pesquisas. O que isso significa? Que ao fazer um seminário ou ao propor um seminário, eu estou propondo a você que divulgue a pesquisa que você mesma, que você mesmo elaborou, fez. Ou seja, é uma divulgação do trabalho do aluno e, de certa forma, uma valorização desse trabalho do aluno. Então, isso é bem importante deixar em evidência. A Carla está perguntando se está mudo para mais alguém, porque para ela está mudo.
A Daiane disse que está normal. Isso, respondam aí, porque se está mudo, ela nem está me ouvindo. O ideal é que ela saia e volte, ou atualize a página. Beleza. Obrigada, gente. Muito obrigada. Olha só. Então, agora que nós falamos sobre o seminário, é importante que você coloque no seu seminário lá, sempre, sempre, você coloque uma, como se diz, que você coloque assim uma referência bibliográfica que as pessoas possam acessar e enriquecer o próprio conteúdo. A Ana fez uma coisa bem legal. Eu tenho certeza que o grupo anterior também tem alguma coisa que possa colocar no grupo para facilitar ou para incentivar uma curiosidade, um saiba mais, entendeu? Isso é bem importante, tá bom? Mas vamos lá então à nossa matéria de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a história na BNCC, tá? A primeira coisa que a gente vai entender aqui é o seguinte, é que a BNCC, ela é composta de uma parte geral, em que ela explica os valores e os princípios dela mesma, e inclusive vocês fizeram, semestre passado, algum tipo de leitura das primeiras partes, né, como uma introdução à Base Nacional Comum Curricular. Vocês fizeram essa introdução, né? Agora, a segunda parte é uma parte mais específica. Você pode perceber que ela é voltada para as matérias. Não existe só a história, vocês vão ver que tem geografia, língua portuguesa, ou seja, todos os componentes curriculares estão expressos na Base Nacional Comum Curricular. A ideia, então, é que na primeira parte eles vão fazer uma introdução àquilo que eles acham que é a história. Então, ele está falando o seguinte: ó, todo conhecimento sobre o passado é também o conhecimento do presente, elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos da memória, mas também as diversas formas de narrativa, ambas expressão do tempo, do caráter social e da prática na produção do conhecimento histórico. Então, ó, todas essas questões aqui, elas expressam a concepção que a BNCC possui sobre história, que está dizendo justamente que, embora os acontecimentos tenham ficado no passado, tenham ocorrido no passado, eles não ficaram lá, eles têm um reflexo sobre o presente. E é essa reflexão que a BNCC segue aqui e propõe que você também siga, né? Então, olha só, você pode perceber que ela fala aqui, ó, a história não emerge como um dado ou um acidente que tudo explica. Ela é a correlação de forças, de enfrentamentos e da batalha para a produção de sentidos e significados que são constantemente reinterpretados por diferentes grupos sociais e suas demandas, o que, consequentemente, suscita outras questões e discussões. Bem, eu não vou ficar aqui lendo, eu acho que isso pertence a você, você precisa ler, tá? Isso é bem importante, que você leia, mas é importante também que você veja aqui, que você perceba aqui, algumas coisinhas que estão que estão em negrito, tá? Que isso aí já entra na prática de ensino da história. Primeira coisa que eles pedem na prática de ensino é a questão da comparação. A comparação entre o passado e o presente. Essa é uma fase que normalmente está mais para a criança ser sensibilizada. Então, olha, dá um exemplo aqui, a pintura corporal, a comparação entre a pintura de povos indígenas
e originários de populações urbanas, pode ser bastante esclarecedora quanto ao funcionamento das diferentes sociedades. Indagações, por exemplo, sobre as origens das tintas utilizadas, os instrumentos para a realização. Então, o que ele está querendo dizer aqui, nessa parte, é justamente um chamado para você sensibilizar a sua criança, não interessa a fase em que ela se encontra, mas sensibilizar a sua criança com relação, por exemplo, à comparação entre passado e presente, entre a zona rural e a zona urbana, entre diferentes grupos sociais. A gente pode fazer uma comparação entre as pinturas corporais, por exemplo, que está proposto ali, com as tatuagens atuais, e por que não? Não é mesmo? Então, aqui, essa é a primeira fase que a gente precisa pensar nas crianças. A segunda fase seria a contextualização. O que é contextualizar alguma coisa? É dar o contexto, é apresentar o momento histórico em que aquilo existiu. Um exemplo simples para você entender. Você sabia que aqui, por exemplo, aqui no Brasil, né, havia professores que batiam em seus alunos? Sim, certamente você sabia. Mas se eu falar, por exemplo, para o meu aluno de segundo ano, apenas isso, pode até parecer um tom meio de ameaça, né? Os alunos vão ficar pensando, então quer dizer que a professora pode me bater? Talvez essa seja uma das primeiras perguntas que o aluno vá fazer, ou vá se fazer, né? Vai ficar pensando. E isso é uma coisa má, você sabe muito bem, né? Esse tipo de indagação, que é uma indagação que vai trazer a criança, vai fazer com que a criança sinta medo de você e sinta medo da escola. Portanto, quando a gente fala sobre contextualizar, significa que você vai dar um exemplo, mas você vai dar o contexto. Era uma época diferente, em que a formação era diferente, em que não havia um pensamento crítico sobre a psicologia da educação, sobre a criança como ser humano, entendeu? Então, quer dizer, quando você dá um contexto, primeiro, a criança não vai achar que aquilo vai acontecer de novo. E segundo, não vai achar natural, né? E segundo, a criança vai começar a construir uma ideia de como era o passado. Tudo bem até aí? Caiu de novo ou não? Só vão falando aí. Se cair, se acontecer alguma coisa, muito obrigada. Vamos lá. Então, a contextualização é bem isso. É você dar o contexto, entendeu? Para o aluno compreender as dinâmicas sociais daquele momento histórico. Olha lá, ela continua falando sobre a questão da análise. Olha ali, aqui embaixo. Análise já é uma habilidade mais complexa. Normalmente, ela fica a cargo das crianças maiores. Então, as fases que vocês vão pegar são, principalmente, a fase da comparação, da contextualização e um pouco também, talvez, da interpretação, que vai se associar, é claro, com a outra matéria que a gente já sabe, a matéria língua portuguesa, né? Porque é a contextualização de textos, aliás, é a interpretação de textos. Embora nós saibamos que não existem apenas textos escritos. Vocês estudaram comigo aí uma matéria, certa vez, em que eu falava sobre isso. Mesmo uma imagem, não tendo texto nenhum, nada escrito, ela também produz uma mensagem. E esta mensagem pode sim, com certeza, se comunicar ou comunicar com a criança. Pois não, Denilza? Sou eu, Pro. Oi. A senhora manda esse texto para a gente? O texto da Base Nacional eu mandei semestre passado. Ah, isso está na Posso? base? Sim, isso é tudo da Ah, base.
Eu tenho, obrigada. Mas, de qualquer forma, eu posso mandar novamente, tá? Não me custa colocar lá no portal para vocês, tá bom? A ideia é que você entenda a base nacional não como um material que você tenha que ler e decorar tudo, mas ele é um material consultivo, tá? Isso é bem importante. Uma coisa que a base nacional prega, que ela assim ela deixa bastante em evidência, é justamente a formação integral do indivíduo. Quando fala de formação integral, não é só a formação em tempo integral, em que a criança sai, entra de manhã e sai no final da tarde da escola. Essa formação é importante, mas a formação integral do aluno é aquela que envolve o aspecto cognitivo, que é o aprendizado, mas também envolve os aspectos psicológicos, sociais, sociais, é, psicológicos, emocionais, tá certo? É um todo. A formação do indivíduo é um todo que faz com que essa criança tenha acesso aos conhecimentos acumulados com o passar do tempo. É claro que algumas noções que a criança precisa desenvolver, não é? São importantíssimas, dentre elas a questão da autonomia, olha lá, autonomia de pensamento, mesmo na faixa etária dos mais novinhos, você já tem que dar autonomia para a criança, por exemplo, no sentido de imaginar algum tipo por exemplo, as imagens que estão no livro didático e tudo mais. E lembrando outra coisa, cuidado com o livro didático. Ele não pode ser a única fonte com que você vai dar a sua aula. Isso é bem importante, tá? Aqui tem algumas competências que a história visa desenvolver no aluno, tá vendo? Ó? Competências específicas de história para o ensino fundamental. É claro que aqui o ensino fundamental ele tem 2 ciclos, há coisas que são para ciclo 1, coisas que são para ciclo 2. Então, a primeira delas, compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos de transformação, a manutenção das estruturas sociais. Você está vendo que ela vai, cada competência, ele vai aumentando o grau de dificuldade. A primeira parte da competência diz compreender acontecimentos históricos. Até aí, é possível que uma criança de segundo ano compreenda um acontecimento histórico. Mas entre compreender a relação de poder, né, os mecanismos de transformação e manutenção, lembra que eu falei de transformação e permanência, lembra? Mudanças e permanências. Estão lembrados disso? Eu falei na aula passada, mudanças e permanências, é isso. É a transformação, que é a mudança, e a permanência, que é a manutenção das estruturas sociais, políticas, culturais, ao longo do tempo, em diferentes espaços. Então, ó, esse daqui é a primeira competência a ser desenvolvida. Tem também compreender a historicidade no tempo, ou seja, desenvolver na criança essa noção de temporalidade, essa organização lógica e cronológica dos eventos que vão acontecendo. Quer dizer, o que veio primeiro? Veio a Idade Média ou veio o período romano? Será que você saberia falar sobre isso? O que veio primeiro? Veio o Brasil sendo invadido por portugueses ou veio a Grécia? O que aconteceu antes? Você consegue tem essa noção de temporalidade? Todo mundo tem? O que vocês acham aí? Existem coisas que você não lembra? Claro, a nossa formação às vezes é muito deficitária, não condeno você pela formação que você teve, eu não condeno você. Mas no momento em que você escolhe ser professor e professora, você precisa superar as dificuldades de formação inicial que você teve. E precisa saber onde estão essas informações. Então, exatamente, eu tenho certeza que, de algum modo, a gente acaba tendo algumas dificuldades, isso é natural. Mas
o meu conselho agora para você e para todos, né, não só para o Jeremias, que falou que admitiu a dificuldade, mas para todos, é a seguinte, todos e todas, né? Que você procure saber. Você é uma pessoa universitária, diferente do seu aluno, que está iniciando o seu processo de educação, de conhecimento. Você já está numa outra fase, num outro nível. Sendo uma professora, sendo um professor em nível universitário, você já deve, com toda certeza, você já deve desenvolver uma noção de onde pesquisar determinadas coisas, para ter uma fonte segura. E não apenas, escute bem, não apenas ter o livro didático como referência. Eu volto a falar sobre isso. O livro didático é para o aluno, para a aluna construir o seu conhecimento. Você pode até pegar o tema do livro didático, mas você precisa pesquisar além. Porque o que difere você de um outro aluno convencional, de uma criança, é o acesso que você teve às informações que o aluno está tendo em primeira mão. Essa é a diferença entre vocês, tá? Olha lá, você está percebendo que está aumentando o nível de dificuldade aqui das competências. Começou compreendendo os fatos históricos. Agora, no item 2, você vai compreender, vai desenvolver uma noção cronológica, organização lógica dos fatos históricos. No item 3, você já vai fazer duas coisas, questionamentos e hipóteses. Ou seja, você vai se questionar por que havia aquela ação do governo naquele período. E, ao mesmo tempo, você vai, juntamente com seu aluno, solucionar determinados problemas ou propor hipóteses. Ah, é porque o Brasil estava tendo uma ameaça muito grande, assim, assim. Então, é importante que o aluno, a partir daí, utilize mídias, utilize exercícios, leituras mais aprofundadas, né, pesquisas, documentos históricos. Olha, lembra que eu falei sobre fontes históricas diversificadas? Você pode colocar, por exemplo, um diário para um aluno de quinto ano, para que ele leia, né? Não digo exatamente o diário de Anne Frank, mas até ele pode ser lido por crianças de quinto ano. Entendeu? Mas você tem diários mais simples, né? Lembre-se, uma coisa boa é que você sempre pode fazer uma relação entre a história e a literatura, para que você, de duas maneiras, incentive a leitura dos seus alunos. Da maneira convencional, né? Qual é a maneira convencional? Indicando livros. E de uma maneira mais, como se diz, dinâmica. Por exemplo, contando a história de determinados livros, apresentando a história de determinados livros. Isso daí é bem importante. Olha lá, a Yasmin falou do Diário de um Banana. Sim, é sempre bom você motivar as leituras das crianças. E aí, com essa motivação das leituras, por exemplo, você trabalhou o Diário de um Banana, por que não propor para que a cada criança escreva o seu próprio diário? Né? Então, são ideias para a gente pensar. E aqui na história, principalmente, é pensar em como construir esse conteúdo, esse conhecimento histórico. Esses itens aqui, ó, identificar as interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, a partir do item 4, aí as coisas começam a se complicar um pouco. Na verdade, as competências principais, acredito, para as suas crianças seriam principalmente conhecer os fatos históricos e elaborar uma noção cronológica da história, no geral, tá? Eu agora vou passar aqui para os conteúdos, como eu falei para vocês. Vocês percebem aqui, isso daqui é a base nacional, ela possui esse formato aqui, ó. É um formato horizontal, tá vendo? Acredito que vamos prender essas pesquisas quando estiver
na prática. Como assim? Prender a pesquisas? Como assim, Denilson? Ai, professora, desculpa, para escrever aqui está ruim. Realmente, eu acho que acredito que nós só vamos aprender mesmo na prática, a pesquisar Sim. essas coisas, porque É, a BNCC, o livro da BNCC é muito grande, né? Eu mesmo tenho grande dificuldade de pesquisar lá, mas acho, quando vou pesquisar, dependendo do que vou pesquisar, alguma coisa eu acho, mas é então bem difícil. eu vou dar uma dica para você não ter mais tanta dificuldade com as pesquisas em documentos muito grandes, tá? Essa dica que eu vou dar, ela vale para vários documentos grandes. Veja, a BNCC, como eu falei, ela é um material de consulta. Ela não é um material de leitura. Ai, hoje eu vou ficar aqui à beira-mar, né, com aguinha de coco e vou levar a BNCC de 600 páginas para ler à beira-mar. Não, a BNCC, ela não é um romance. Ela é um material de consulta. O que significa? Eu participei um exemplo, né? Eu participei da atribuição da minha escola e a diretora me entregou a responsabilidade de dar aula para um terceiro ano. O que eu preciso fazer então? Eu preciso aproveitar o meu tempo e pegar tudo o que se relaciona com o terceiro ano. E como que eu faço isso? Se eu tenho a BNCC salva, vocês estão vendo aqui a minha tela. Se eu tenho a BNCC salva no meu computador, ela está salva provavelmente em PDF. Eu posso vir até aqui, ó. Você está vendo essa lupa? Todo mundo está enxergando a lupa? Eu posso vir até aqui, pegar essa lupa, clicar sobre ela, e aqui eu vou receber aqui um balãozinho para que eu localize. Por exemplo, eu estou com dúvidas quanto ao que vou dar, que matéria eu vou dar, né, de geografia. Eu venho aqui e coloco geografia. E aí eu aperto o Enter. Quando eu aperto o Enter, olha lá. Aqui ele vai me mostrar onde aparece a geografia pela primeira vez. E vai aparecendo, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Onde aparece a geografia, eu vou clicando para baixo aqui, próximo, próximo. Olha ali, na própria BNCC, aqui no índice ou no sumário, você vai encontrar aqui a parte de geografia, que está a partir da página 359. Então, eu vou seguindo até a página 359, veja lá. Ao chegar nessa página, eu entro, então, nos méritos do estudo da geografia. Olha lá, as áreas das ciências humanas, né? Você lembra que a BNCC é baseada em áreas de conhecimento, entre elas ciências humanas, né, tecnológicas, linguagens e códigos, até chegar na geografia. Aqui na geografia tem, veja lá, uma definição da geografia, igual àquela anterior que eu falei da história, tá? Aqui é de geografia. E ao descer, olha lá, tem todo o raciocínio geográfico, a descrição dos princípios da geografia, do raciocínio geográfico. A gente vai falar sobre isso ainda, tá? Essa não é a aula sobre geografia, mas é para vocês entenderem que aqui eles fazem toda a descrição até chegar nas competências, que a gente estava lendo as competências de história. E agora estamos passando rapidamente, não é? Pelas competências de geografia. E aí, ó, quando a gente passa aqui para baixo, o que que nós temos? Os conteúdos de geografia.
Eu, como professora de geografia, eu preciso saber exatamente o que eu devo ensinar nessa matéria para o meu aluno. Lembre-se, isso é uma base. O que significa é que, se o meu aluno for transferido para uma outra escola de outro bairro, e ele chegar lá em determinado mês, ele vai estar estudando a mesma coisa que você estava propondo aqui para ele na sua escola. Então ele não vai ficar perdido, ele não vai ficar com lacunas no seu aprendizado. É para isso que serve uma base. A gente falou sobre isso na aula passada. E eu estou falando novamente para que você, aliás, na aula passada não, na matéria passada, quando a gente falava de currículo. O que eu falei é verdade. Não é que a base nacional comum curricular seja maravilhosa. Ela não é maravilhosa. Ela possui, inclusive, muitas ausências. Faltam muitos objetos de conhecimento que deveriam estar expostos ali, mas não estão. Só que ela é a base que foi aprovada. E o meu aluno, independente da minha posição positiva ou negativa diante da base nacional, o meu aluno precisa acessar esses conhecimentos. É direito dele, como cidadão, como cidadã, acessar esses conhecimentos mínimos da minha matéria. Se eu não concordo com determinada matéria, porque eu acho que o assunto parece muito machista, eu posso sim fazer as adaptações. Mas aquele conteúdo eu preciso garantir que o meu aluno tenha acesso. E por quê? Porque ele é um cidadão, ela é uma cidadã. Ela tem o direito de acessar todos os conteúdos da história, da geografia e de todas as matérias. Vocês entenderam? Então, tirar daqui, não dá para tirar daqui. Mas, aqui é o mínimo que o aluno precisa aprender. A gente não falou no semestre passado sobre currículo oculto? Tudo que a escola ensina indiretamente, sem que estivesse nos papéis, na parte burocrática, tudo isso é conteúdo oculto, currículo oculto. E deve, como currículo oculto, deve ser realmente ensinado. E vai ser ensinado. Então, a parte diversificada, por isso que a BNCC, inclusive, ela só dá 60% dos conteúdos. O resto, os outros 40%, eles são a critério da escola, do professor e da comunidade, da realidade em que aquela escola é inserida. Uma escola rural, ela tem necessidades que uma escola urbana não tem, e vice-versa. Por isso, o conteúdo e o currículo, ele deve ser construído também pelo projeto político-pedagógico de cada escola, de modo, lógico, que a escola ou a realidade daquela escola seja contemplada. Vocês estão acompanhando aí? Tá tudo bem? Olha. Sim, professora. Então, Estamos aqui. beleza. Então, olha só. Como é que faz para você localizar determinados conhecimentos? Então, vamos lá. Para você localizar alguma coisa num documento grande, tá? Eu vou botar a fórmula aí para você. Você pode apertar a tecla Ctrl e apertar junto com aperta primeiro a tecla Ctrl, deixa segurando e aperta a letra L para documentos no Word. Quando você aperta Ctrl L, vou mostrar um documento no Word aqui, ó. Vou mostrar o plano de ensino de vocês aí. Veja aí se vocês estão vendo o plano de ensino. Não, né? Espera aí que eu vou botar no plano de ensino só para vocês verem.
Aqui. O plano de ensino de vocês, só para vocês terem uma ideia, quando você quiser localizar alguma coisa nele, nesse plano de ensino, ou em qualquer outro documento do Word, você vai apertar a tecla Ctrl e apertar a tecla L. Olha o que vai aparecer. Uma coisa chamada navegação. Aqui na navegação, então, você vai procurar a palavra-chave. Vamos dizer que eu esteja procurando aqui no meio do meu trabalho aqui, do meu documento, vamos fazer de conta que eu esteja procurando a palavra avaliação. Então, eu seguro aqui e eu vou vendo lá, ó. Olha lá. A avaliação já vai aparecer aqui, ó. Avaliação em História e Geografia. E eu vou passando para baixo e vão vendo as outras ocorrências. Olha aqui, ó. O modo de avaliação dos meus alunos. Aí continua indo para baixo. Avaliação do desempenho. Avaliação. Ou seja, toda vez que aparecer a palavra avaliação, vai ficar registrado aqui e eu vou poder fazer essa busca por palavra-chave, usando a fórmula Ctrl L. Entenderam aí? Quando eu não quiser mais, venho aqui e fecho. Acabou. Então, aperto Ctrl, seguro, aperto L, seguro, eu vou localizar a palavra. Ctrl L, Ctrl localizar. Ctrl é controle, localizar, de localização. Entendeu? Quando eu vou para documentos que estão, por exemplo, na internet... Pode fechar. Oi. Alguém perguntou? Eu estou dizendo, e lá na BNCC, dá certo isso, Ctrl L? Vamos lá, vou falar já. É isso que eu vou falar. Quando eu vou em documentos que estão, por exemplo, olha só, peguei a base, vocês estão vendo aí, né? Estão acompanhando comigo aí, né? A projeção, olha aqui, ó. A base nacional, tá vendo aqui? É um documento online. Eu não posso apertar Ctrl L, porque ele vai entender que eu quero uma nova página. Eu aperto a outra fórmula, que é uma fórmula em inglês, que quer dizer a mesma coisa. Eu coloco aqui Ctrl F, que significa found. Found, em inglês, é procurar, pesquisar, achar, entendeu? Aí, em inglês, funciona assim, olha lá, eu vou botar aqui no meu artigo aqui, ó, Ctrl F. Olha o que apareceu aqui em cima, tá vendo aqui em cima? Aí eu ponho aqui, então, por exemplo, história. Olha só. Aqui aparecem 3 locais em que fala sobre história. 1, 2 e... Cadê? Ah, tá. Aqui em outro cantinho ali. História. Então, é claro que aqui não é a base. Aqui é só um texto que está ainda na rede. Mas olha aqui, ó. Agora sim, ó. Aqui é a base. Olha lá. Quando eu aperto Ctrl F e coloco história, já aparecem em 4 lugares diferentes, ó. Que aí eu preciso pesquisar onde está. Tá entendendo aí? Tudo bem? Olha lá, ó. Essa é a base online, tá vendo? Ó, fundamental, etapas do ensino fundamental. Tá aqui. Aqui vai falar um pouco sobre os valores da base e tudo mais. Quando eu venho para um documento em PDF, que está lá no meu computador, eu posso clicar tanto aqui na lupazinha, quanto também clicar, né,
Ctrl F, porque ele é um documento que veio de fora para dentro. Aí eu coloco a frase que eu quiser. Então eu quero, por exemplo, artes. Eu boto arte ou artes e eu vou lá, ó lá. Tudo que é de arte vai aparecer. E eu vou procurando até encontrar a parte que me interessa. A área de linguagem e suas tecnologias. Lembra o que eu falei? A área das ciências humanas, a área das ciências biológicas, linguagens e tecnologias, matemática, não é isso? São as áreas da BNCC. E a arte fica na área de linguagens e tecnologias. Olha lá. A arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Ficam nessa parte aí, na BNCC. Aqui, a gente vai seguindo para entender um pouco quais são as competências e habilidades de cada matéria. Olha lá, a arte no próprio sumário já ajuda bastante, e assim por diante. Entenderam? Tudo bem? Eu fiz isso para vocês entenderem, para vocês perceberem que é possível a gente fazer a pesquisa usando a tecnologia a nosso favor e fazer uma leitura que seja mais direcionada. Isso é importante. Você precisa aprender essas facilidades tecnológicas. Alguém aí já conhecia essa facilidade ou não? Pode falar. Ah, obrigada, Janaína. Que legal, olha lá. Mais alguém? Já ouvi falar, mas não sabia onde mexer. Ótimo. Se isso não é uma novidade para algumas pessoas, para outras, ainda bem, então valeu a pena termos desenvolvido aí um tempinho da nossa aula para falar sobre isso, né? Mas vamos lá para a parte dos conteúdos. Essa é a parte que eu quero mostrar para vocês neste momento. Vocês estão percebendo aí que tem aqui história, primeiro ano, não é? Aqui nós temos unidades temáticas, que são os aspectos mais gerais, que devem ser trabalhados pelo professor para o enriquecimento do aluno. Olha só, no caso do primeiro ano, são duas, né? No caso, as unidades temáticas. A primeira temática é o meu mundo, meu lugar no mundo. Olha lá, em história. Lembra o que eu falei para você? A criança pequena, ela ainda não sabe, ela ainda é muito egoísta, ela ainda não sabe da diferença dos outros. Você fala para uma criança pequena, uma criança de até 5 anos, por exemplo, você fala para ela assim: olha, esse menino aqui se chama Felipe. E aí o menino se chama Felipe também. Ele vai dizer: não, eu sou o Felipe. Já vivenciaram alguma coisa parecida com isso? A criança, ela toma como referência sempre ela mesma. O próprio corpinho dela, as suas necessidades, o seu nome, conforme ela vai crescendo, a sua idade, que a mamãe coloca nos dedinhos para ela: olha, filhinho, se alguém perguntar quantos anos você tem, você mostra assim. Aí mostra o número 3, por exemplo, né? Então, olha lá, a Carla está dizendo que isso acontece direto. Olha que bacana, Carla. Muito legal isso. Essa é uma prova de que a criança, ela ainda está muito centrada nela mesma. Então, a base aqui está defendendo, veja bem, que a criança, ela está no seu lugar, ela procura ainda o seu lugar no mundo. Por isso, para essa fase, ou melhor, para essa unidade temática, não é? É importante que a gente ensine para as crianças isso aqui, ó. O objeto de conhecimento é o conteúdo.
O antigo conteúdo, como era chamado no PCN, agora é chamado de objeto de conhecimento. Veja lá. Então, quais são os objetos de conhecimento para você trabalhar com essa unidade temática? Você pode ver que no primeiro aninho, são duas unidades temáticas a serem trabalhadas, às vezes paralelamente, às vezes uma seguida da outra. O meu mundo pessoal, meu lugar no mundo, e o mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo. Percebe? Isso é o básico que você vai trabalhar com a criança. Aqui está dizendo qual é o conteúdo que se relaciona com tudo isso aí. E o conteúdo está na primeira parte, pensando na criança propriamente dita, nela apenas, o mundinho dela fechadinho ali e o lugar dela no mundo, as fases da vida, a ideia de temporalidade, passado, presente, futuro, as diferentes formas de organização da família e da comunidade, os vínculos pessoais, as relações de amizade, olha lá. E aqui, a escola, a diversidade do grupo social envolvido. Trabalhando esses conteúdos, você vai desenvolver estas habilidades aqui no seu aluno ou na sua aluna. Dá uma olhada aqui. A habilidade de identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças. Lembra que eu falei aqui a foto da criança, né? O pai, a mãe, você pede, né, para o pai e a mãe uma foto da criança ainda na barriga da mãe. É claro que, aproveitando esse meio tecnológico, tire uma foto da foto e devolva logo. Ou já peça para a criança, para a mãe da criança, não é? Uma cópia da foto, e não a foto propriamente dita. Por quê? Essas são memórias muito importantes para a vida, não só da criança, como da família dessa criança. Portanto, não é bom que você fique com foto original da criança. A gente nunca sabe se a criança ou a família possuem outra foto. Entenderam aí? Certamente isso pode dar muito trabalho se você perder, se a criança acidentalmente rasgar essa foto. Isso pode dar muito trabalho para você e, inclusive, prejuízo para a família. O ideal é sempre utilizar a cópia da foto, ou mesmo, vamos dizer que no caso de uma criança que não tenha foto, que a gente use desenhos, que a gente use colagens. Vamos fazer de conta que numa sala de aula, muitos alunos não tenham foto de quando a mãe era grávida, estava grávida. Um exemplo. Ou então que você tenha aí, de repente, alguns casos de alunos que vão para a escola, mas que são, por exemplo, de abrigos. Isso existe. Existem crianças que saem do abrigo para ir para a escola e voltam para o abrigo. Elas não voltam para casa, para a mamãe e para o papai. Às vezes acontece delas não terem mamãe e papai nem casa. O que fazer, então, nesse aspecto? Utilizem imagens, aproveita o Google Imagens, que tem imagem de todo tipo, né? E imprime as imagens, coloca lá para o trabalho da criança não ficar em branco. Eu mesma já cansei de ver. Todo mundo tinha foto de quando era bebezinho, recém-nascido, e um menininho lá não tinha foto de bebezinho recém-nascido. E na hora de apresentar o livrinho dele, a professora não teve a sensibilidade de colocar uma outra foto, mesmo que não seja do menino. Então ficou um vazio. Esse vazio, ele não fica só no menino, aliás, no trabalho. Ele fica também na cabeça da criança. Entendeu isso aí? Olha lá. Aí, aqui, nessa parte, ele está mostrando como desenvolver essas habilidades, né? Como fazer, olha lá, identificar a relação entre as suas histórias e as histórias da sua família e da comunidade, e assim por diante. Entenderam? Tudo bem?
Acho de viver. Tenho certeza. Bom, vamos lá. Aqui você compreendeu essa parte aqui. Do mundo pessoal, esses são os conhecimentos que a criança vai desenvolver, são os conteúdos. O objeto de conhecimento é o conteúdo. Normalmente, nos próprios livros didáticos já aparecem algumas noções de como desenvolver isso. E, no geral, os livros didáticos de crianças pequenas, de primeiro a quarto ano, a quinto, alguns só de primeiro até o terceiro, são livros consumíveis, em que a criança escreve no próprio livro. Então, provavelmente os livros já vão carregar algumas atividades assim. Tudo bem? Entenderam aí? Aí, ó, para o segundo ano, então, ó, só vou terminar aqui a leitura dos conteúdos para o primeiro ano de história, né? Lembre-se, tudo é uma alfabetização, inclusive o uso da cola, da tesoura, são habilidades que você vai precisar desenvolver com a sua criança, em paralelo com as atividades dos conteúdos das matérias, estão as habilidades e competências, por exemplo, em colar, em recortar. Lembre-se, sua criança, ela, muitas delas, né, não falando de todas, mas muitas delas, não vieram do prezinho, de outras escolas, né? E aí elas às vezes acabam vindo com uma coordenação motora ainda muito deficitária, por isso a paciência, mas também, ao mesmo tempo, o desejo de ensinar essa criança. Eu estava vendo que os murais das escolas, né? Eu estava vendo a questão da hipocrisia expressa nos PPPs das escolas. Na escola diz assim, temos o objetivo, na carta de intencionalidade, temos o objetivo de tornar os alunos como sendo protagonistas do conhecimento, protagonistas do seu aprendizado. Aí você entra na escola e aí você encontra um mural totalmente feito pelas professoras. Você vai nas salas, os trabalhos expostos são sempre ou os mais bonitos ou aqueles que a professora fez. A decoração da sala, ou seja, qual é, então, se a gente quer trazer o aluno para ser protagonista, qual é, então, o papel desse aluno? É participar de tudo o que se relaciona com o seu aprendizado, com a sua participação na escola. Então, a maquete que chegou, a maquete que o aluno fez, né? Tente elaborar as maquetes, inclusive, dentro da própria escola, com o aluno, com a aluna, né? Às vezes a maquete fica torta, fica meio quebrada, meio zoada, né? Encardida, caiu no chão, o menino pisou, o prédio ficou torto. Não interessa. Aquilo foi produto do esforço daquele aluno, daquela aluna. E é assim que a gente desenvolve o protagonismo, é assim que a gente desenvolve a autonomia dessa criança. Tudo bem? Tá entendido isso? Olha lá. Vamos passando agora rapidamente aqui para o segundo ano, tá vendo? Olha lá, no segundo ano, olha como muda. No segundo ano, nós já temos 3 objetos, não apenas 2, mas nós temos 3 objetos, 3 unidades, aliás, temáticas. A primeira temática, comunidade e seus registros, isso no segundo ano. As formas de registrar as experiências da comunidade, o trabalho e a sustentabilidade na comunidade. Viu aí a questão da sustentabilidade? Alguém perguntou para Yasmin, não é? A questão da sustentabilidade, se as crianças não eram muito novas, do segundo aninho para aprenderem. Aí está o que você precisava saber. Olha lá. A sustentabilidade
Já no segundo aninho e até no primeiro aninho a gente pode trabalhar exercícios de sustentabilidade. Entendeu aí? E olha aqui, ó, na questão dos objetos de conhecimento, que são os objetos de conhecimento? São os conteúdos. A noção do eu e do outro, comunidade, convivências, interação entre pessoas, a noção do eu e do outro. Você percebe que ainda tem esse jogo. Quem sou eu? Quem é o outro? O meu amiguinho, ele é fora de mim, mas ele exige o meu respeito, ele exige a minha colaboração em alguns momentos também. Então, ó, olha lá, essa noção continua, ó. O tempo como medida, tá vendo? Formas de registrar e narrar histórias. Aí, a partir daqui, você já percebe, ó, formas de registrar e narrar histórias. Estamos falando de história oral, por exemplo. É uma coisa que nós podemos trabalhar. As fontes, olha lá, os relatos orais, os objetos. Lembra aqueles objetos que eu mostrei para vocês em uma determinada aula que eu falei sobre fontes históricas? Eu não mostrei umas xícarazinhas de porcelana? Mostrei, inclusive aquelas xícarazinhas que eu mostrei, elas podem ser levadas como fontes históricas. Ao mesmo tempo, o uso das fotografias, dos vídeos de época, né? Modelos de escritas diferentes, até a música, até a tecnologia, olha lá, a sobrevivência, a relação com a natureza, tudo isso está associado ao segundo ano. E aqui tem aí, ó, como desenvolver essas habilidades, aqui do lado. Agora ali, ó, terceiro ano, que é para terminar a nossa aula de hoje e terminar as temáticas de hoje. Hoje eu demorei um pouquinho mais porque eu estava apresentando para você os valores da Base Nacional, estava apresentando para você como pesquisar na Base Nacional, e agora eu quero mostrar, então, a última parte, que são as unidades temáticas do terceiro aninho. Você está vendo que são 3 unidades temáticas, apenas o primeiro ano tem 2 unidades temáticas, porque eles são crianças, muito crianças ainda. Então, não, por favor, não fique forçando a sua criança, né, de primeiro ano. Ah, você tem que ser alfabetizado logo, você tem que saber de tudo logo, quais são as capitais, onde fica, como é, quem descobriu, como foi. Cuidado, evite esse tradicionalismo excessivo. Isso só vai traumatizar a criança, só vai deixar a criança a ponto de um estresse, a ponto tão grande de fazer com que essa criança perca o gosto, o interesse, a vontade, a curiosidade. O que deve ser feito é o contrário, é a instigar a curiosidade dessa criança. É instigar, é motivar. Inclusive, em todas as fases, a criança deve ser pesquisadora. Ela perde muito isso. Certamente que vocês já viram as perguntas das crianças. Tem até uma música muito legal da Adriana Calcanhoto que fala um pouco sobre diversas perguntas que as crianças fazem, né? Então é aquela ai, como é que é? Well, 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 Gabriel. Ele tem 8, o nome da música é 8 anos. Oi, Denilza? O meu componente que eu peguei está bem aqui, nesse quadradinho que a senhora está mostrando. Ah, olha aí, que bacana, tá vendo? Que legal. Aqui, ó, selecionar por meio de consulta, e aqui embaixo que está mapear. Pronto, então daí você já está percebendo aí como tá bem atrelado, não é? Vocês estão vendo a minha página ou vocês estão vendo a base? A base. Ai, que bom, então. Eu que estou procurando o videozinho aqui também, mas ele fala eu vou deixar depois o videozinho para vocês, mas ele mostra as perguntas constantes que as crianças fazem. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. Olha lá, ó. Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso, porque os ossos doem enquanto a gente dorme, porque os dentes caem por onde os filhos saem. Então,
É uma música, ela foi feita todinha. O nome da música é 8 anos, eu vou colocar aqui. Ela é da Adriana Calcanhoto. É uma música para a gente pensar. Ela fala sobre a curiosidade infantil e a quantidade de perguntas que uma criança de 8 anos, né, faz para a mãe. Então, a criança, por si só, ela já é curiosa, curiosíssima. Ela já tem essa curiosidade intrínseca nela mesma. Por isso é que, veja bem, quando você tem, você vê aqui a criança do terceiro ano, inclusive, ela tem 8 anos, né? É natural que ela faça milhões de perguntas. Ah, ó, que bacana, é isso mesmo, Janaína. O show da Luna também tem muitas perguntas. Ela se pergunta o tempo todo. E é isso mesmo. Então, a gente precisa aproveitar essa curiosidade que a criança tem para motivar a criança para que ela seja pesquisadora. Uma professora lá da escola disse assim: ai, a minha filhinha está numa fase deliciosa. Ela pergunta de tudo. Perguntou por que, que a bola é redonda, por que, que o céu é azul, por que, que existem estrelas só à noite, se as estrelas não existem de dia também, se isso, se aquilo. E aí, então, a mãe falava assim: olha, filha, para essa pergunta eu sei. Agora, para essa outra pergunta, a gente tem que pesquisar no Google. Então, um dia a menina falou assim: nossa, mãe, esse Google sabe de tudo mesmo, né? E aí, agora, o que que ela faz? Ela já não pergunta tanto para a mãe, porque ela já vai direto no Google. Ela fala: mãe, eu vou pegar aqui o seu celular e vou perguntar uma coisa para o Google. E foi muito engraçado isso, mostrando que uma criancinha de 6 anos já tem capacidade de compreender a importância da pesquisa para o próprio favorecimento da sua curiosidade, por exemplo. Não é o máximo isso, gente? Não é incrível isso? Eu acho essas coisas incríveis, esses conhecimentos que a criança mesma já vai adquirindo, já vai construindo, sem a necessidade da gente impor muitas coisas. É uma fase perfeita essa fase, né? É uma fase importante. Olha lá, nos conteúdos do terceiro ano, então fala-se muito do eu e do outro, mas fala-se também do patrimônio histórico, o patrimônio histórico, cultural da cidade, né? Olha lá, a produção dos marcos da memória, os lugares de memórias como praças, nomes de ruas, inclusive, que são marcos de memórias, museus, né, monumentos, galerias, a produção dos marcos de memória, formação da cultura da população, a produção dos marcos de memória ainda, a cidade, o campo, aproximações e diferenças, a cidade, os espaços públicos, as áreas de conservação ambiental, o trabalho, a cultura, o lazer. Você percebe que a criança agora, veja, no primeiro ano era só ela com relação ao mundo. No segundo ano, ela já estava, assim, entendendo que existe um mundo. As histórias das outras pessoas também são importantes. Agora, no terceiro ano, ela entende que as histórias das outras pessoas são importantes, assim como a dela, ela faz parte desse mundo, e mais, ela consegue compreender, além de tudo isso, que esses marcos da memória, que esses locais podem ser visitados, podem ser conhecidos, podem ser pesquisados, podem ser vistos, né, imagens, podem ver imagens, filmes e relacionar os conhecimentos. Tudo bem aí? Você entendeu? É muito legal, gente, quando a gente alfabetiza. Você vê, até o terceiro ano, você acha que você só está ensinando a criança a ler. Mas você está ensinando muito mais, você está ensinando, alfabetizando a criança em todos os conteúdos, em todos os objetos de aprendizagem. Você está ensinando as crianças em todos
os componentes curriculares. Você está alfabetizando ela. Então, que você faça um trabalho consciente, primeiro com você, de você procurar para você saber, e também para construir esse conhecimento com a sua criança. Queria agradecer a sua presença por hoje, me desculpar aí de alguns percalços por conta da internet, mas dizer que ainda bem que ela voltou e eu pude apresentar para vocês aí a base, não é? A BNCC, pude apresentar até os trabalhos também, isso foi muito bom, né? E eu quero dizer a você assim que foi um prazer falar com você, receber você, e agora nós vamos ficar aqui para conversar com a Marta, a Natasha e a Yasmin, e depois eu vou chamar no WhatsApp o próximo grupo. Tudo bem? Os outros alunos, eu agradeço muito a presença de vocês e aquele abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, dona Com. Boa noite, Olegária. Janaína, boa noite. Carla, tchau, tchau. Denilza, Jeremias, boa noite. Daiane, tchau, tchau. Boa noite. Agora fiquem comigo aqui, então, as meninas. Vou conversar um pouquinho com vocês.